Olá, tudo bem com você? Então, nós vamos agora para a segunda parte de funções, que é o tópico 1 dessa nossa disciplina aqui de cálculo. E vou tirar minha imagem, né? Vamos lá para os slides, ok? Ok, nós vamos ver então uma apresentação, depois vamos falar de funções constantes, funções afins, função linear e, por último, função quadrática ou do segundo grau. Ok. Na semana passada, ou na aula passada, nós vimos o conceito de função. Agora, nós vamos falar de tipos de funções, ok? São consideradas funções elementares as funções polinomiais, as funções circulares e as funções exponenciais. Nesta disciplina, nós vamos abordar somente as funções polinomiais. Vamos tratar aqui da função constante, função afim, função linear e função quadrática, como nós vimos lá no sumário. A função polinomial é uma função que tem a seguinte forma: f de x é igual a 0 mais a 1x mais a 2x ao quadrado mais a 3x ao cubo e assim sucessivamente, até o a n x elevado a n. Exemplos. Uma função de segundo grau, 1 mais 3x mais 4x2. Por que ela é chamada de segundo grau? Porque o maior expoente de x é 2. Uma função de primeiro grau, 1 mais 3x. E uma função chamada de grau zero ou grau constante. Ela não tem x. Como vocês estão vendo aí, f de x é igual a 1. Geralmente, nós representamos a função pelo maior grau primeiro. Vamos lá? No nosso exemplo anterior, é melhor escrever 4x ao quadrado mais 3x mais 1 do que o contrário. Uma função de grau 1, 3x mais 1, e aí uma função constante, f de x igual a 1. Bom, o que é a função constante? Uma função constante é uma função que os coeficientes de x, x ao quadrado, x elevado a 3 são iguais a zero. Ou seja, ela não tem um x. Exemplos. f de x igual a 1. Olha como é a representação gráfica dessa função. Um outro exemplo. F de x igual a 3. Está aí a representação gráfica. Olha, ela passa no eixo y, né? Ela passa no eixo y no ponto 3. F de x é igual a menos 2. Olha o que acontece. Ela passa no eixo y, f de x, no ponto menos 2. O que é uma função afim? Uma função afim, para você que fez a disciplina de matemática básica, ela foi tratada lá no curso de matemática básica. Mas vamos relembrar aqui. Ela é uma função polinomial do seguinte tipo: f de x é igual a x mais b. Então, o x tem um coeficiente, que é o a, e tem um termo independente, que é o b. Exemplo, f de x igual a 3x mais 6. O que a gente chama de zero da função afim? Zero da função afim é quando f de x é igual a zero. Ou seja, eu igualo a equação igual a zero. Vamos ver? Se eu igualo a equação igual a zero, que é o valor de y, a gente vai obter o valor de x no plano cartesiano. Como que a gente calcula o zero da função? 3x mais 6 igual a zero. Então, por isso que é chamado zero da função, ou seja, é onde o eixo y vai ser zero. E vamos descobrir o valor de x. Se nós fizermos 3x mais 6 igual a zero, 3x é igual a menos 6, passa para lá subtraindo, não é mesmo? X é igual a menos 6 sobre 3, então x é igual a menos 2. Ora, se a gente está chamando de zero da função, quer dizer que no eixo y vai valer zero e no eixo x vai valer menos 2. Então, quando y é zero, x é igual a menos 2. Um ponto, então, que nós vamos ter nessa reta é o ponto menos 2, 0. E quando x for igual a zero, quanto que é f de x? Ora, muito fácil. F de x basta substituir x por zero. Vamos lá? F de x é igual a 3x mais 6. Vamos substituir x por zero. Nós vamos ter f de 0 é 3
3 vezes 0 mais 6. 3 vezes 0 mais 6 é igual a 6. Então, quando o x for 0, o que nós temos? O y vale 6. Então, um outro ponto da nossa reta é o ponto 0, 6. Então, observe que quando a gente calcula o zero da função e quando a gente calcula f de 0, nós temos aí dois pontos da reta. Um ponto é o menos 2 e 0, e o outro ponto da reta é o ponto 0 e 6. Vamos ver a representação gráfica desta função. Nas aulas 5 nós vamos ver como usar o GeoGebra. E no GeoGebra nós podemos escrever f de x é igual a 3x mais 6. Ele vai desenhar o gráfico da função. Observe que a gente acabou de falar. Um ponto é o menos 2 e 0. Olha aqui. Quando o x vale menos 2, o y vale 0. Então ele pegou esse ponto aqui. Quando o x vale 0, o y vale 6. Olha, quando o x vale 0, o y vale 6. Esse aqui é o outro ponto. Então, esses dois são dois pontos importantes aqui da nossa reta, né? Ok? Bom, como atividade de fixação, vamos experimentar a seguinte função afim. f de x é igual a 7x mais 14. Então, vamos calcular o zero da função, como fizemos na anterior, e vamos calcular o valor de f de 0, ou seja, quanto é y quando x for 0. Vamos para a letra A primeiro. O que é o zero da função? 7x mais 14 é igual a 0. Então, o que nós vamos ter? 7x é igual a menos 14. X é igual a menos 14 sobre 7. X é igual a menos 2. Então, o que acontece? Quando y é igual a 0, o x é menos 2. Então, nós temos um ponto aí que é menos 2 e 0. O x vale menos 2 quando o y é 0. Então, vamos agora calcular o zero da função. Esse é mais fácil. O que é calcular o zero da função? É substituir o x por 0. Quando o x for 0, quanto será o f de x? Ou seja, quando o x for 0, quanto será o y? Vamos lá? Basta substituir, olha. F de 0 é 7 vezes 0 mais 14. F de 0 é igual a 14. Então, quando o x for 0, quanto vale o y? 14. Então, nós temos aí um outro ponto, que é 0 e 14. Então, observe a exemplo que nós vimos anteriormente. O zero da função, nesse caso, é menos 2 e 0. E o f de 0, nesse caso, é 0 e 14. Nós temos aí dois pontos da reta. Uma representação gráfica, observe, na representação gráfica, menos 2 e 0 é um dos pontos da reta. Olha, menos 2, quando o x vale menos 2, o y vale 0. Então, é esse ponto aqui. Outro ponto da reta, quando o x vale 0, o y vale 14. Esse aqui é outro ponto da reta. Muito fácil, não é mesmo? Função afim, ela pode ser crescente ou decrescente. Ela é crescente quando a é maior que 0. Por exemplo, 7x mais 14. Por exemplo, x menos 30. Como que fica o gráfico de uma função crescente? Olha só, o gráfico é uma reta que não passa pelo ponto 0, 0. Ela não é perpendicular nem paralela a x. Vamos ver o gráfico de 7x mais 14? Olha aí a representação gráfica de 7x mais 14. Né? E quando é que ela é decrescente? Quando o a é menor que 0. Né? Menos 10x mais 3, olha, o a é menos 10. Menos x menos 30, o a vale menos 1. A representação gráfica da função decrescente. Olha aí. Né? Quanto for maior o valor de x, mais ela vai decrescendo, porque o x é negativo. Bom, vamos ver uma aplicação na física da função afim. A área da física que estuda o movimento dos corpos é denominada cinemática. Uma das primeiras fórmulas que a gente aprende na física é do movimento retilíneo uniforme, chamado MRU, e ela é chamada equação do movimento. Vamos ver um exemplo. Consideramos um móvel que está numa posição S da trajetória, chamada S0, no instante em que nós começamos a contar o tempo. Isto é, o tempo inicial é igual a 0. E no instante posterior, ele chega à posição S, conforme representado nesse referencial. Então, vamos entender esse referencial. Aqui o 0 é a origem.
S0 é quando eu comecei a contar o tempo. Então, o móvel, né, poderia ser um veículo, por exemplo, ele já se movimentou quando eu comecei a contar. Então, ele já está a uma distância inicial diferente da sua origem. Então, o que acontece? Eu preciso saber quando é que ele vai chegar aqui num determinado destino. Essa equação é chamada equação do movimento. E essa equação do movimento, vamos ver qual que é? Ela é representada por uma função afim. Ela funciona assim. A posição final vai ser igual à posição inicial, que é o quanto o móvel já percorreu, mais velocidade vezes tempo. Tá? Então, V é de velocidade, T de tempo. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Olha como que ela se assemelha com a função linear. O que nós chamamos de posição final, que é o que nós vamos calcular, é o f de x. A posição inicial é o A0, é o termo independente. A velocidade é o b e o tempo é a variável x. Ou seja, eu quero calcular qual é a posição final em função do tempo que o móvel vai percorrer. Vamos para o exemplo prático? Um veículo saiu pela manhã de Florianópolis para Curitiba. Às 9 da manhã, observe, 9 da manhã é quando nós começamos a contar o tempo. Às 9 da manhã, ele já está a 100 km de distância de Florianópolis. Considerando que ele viaja a 80 km por hora, onde ele estará às 10 horas e 30, uma hora e meia depois? Vamos entender esse problema? Vamos lá. Voltando à fórmula da equação do movimento. A posição final vai ser igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Vamos transformar isso aí em uma função afim. F de x, que é a posição final, é igual. Qual é a posição inicial? Quando começamos a contar o tempo, ele já estava a 100 km de distância. Então, vai ser 100. Mais, ele viaja a 80 km por hora, que é a velocidade, 80. E eu quero calcular em função do tempo. Quanto que ele vai estar uma hora e meia depois? 80 vezes o tempo que é x. Então, está aí a função. E para a gente fazer o cálculo, basta substituir o tempo pelo tempo, que nós temos de uma hora e meia. 100 mais 80 vezes 1,5 é igual a 100 mais 80 vezes 1,5, 120. Então, ele vai estar a 220 km às 10h30 da manhã, a 220 km da distância inicial, que é Florianópolis. Ok? Vamos fazer uma atividade de fixação bem parecida com essa que a gente acabou de ver? O trem de passageiros que faz o trajeto de Belo Horizonte a Cariacica, na Grande Vitória, saiu da estação às 9 da manhã. Um passageiro verificou, ao meio-dia, que o trem havia percorrido 200 km. Observe que nós já temos aí a nossa posição inicial. 200 km, ele já estava a 200 km de distância de Belo Horizonte. E identificou que a velocidade média era de 50 km por hora. Então, nós já temos aí a velocidade média. Nós temos o valor de V. Né? Então, depois dessas 4 horas de viagem, o passageiro conseguiu verificar a velocidade média. A partir daí, ele quer saber quantos quilômetros o trem terá percorrido até as 18 horas. Observe, já são meio-dia, nós ainda temos 6 horas pela frente. Vamos jogar na equação? Ó. Qual é a equação do movimento, considerando a distância inicial 200? A equação vai ser 200 mais 50, que é a velocidade média, vezes t. Aí a equação da função afim. Então, a qual distância de Belo Horizonte o trem estará às 18 horas? Basta substituir o tempo por quantas horas faltam. 200 mais 50 vezes 6. 50 vezes 6 é 300. Então, às 18 horas, o trem estará a 500 km de Belo Horizonte. Ok? Então, acabamos de utilizar o conceito de função afim na equação do movimento. Vamos ver uma aplicação na economia? A Companhia de Água Sede Zero cobra das residências uma taxa fixa de R$ 14,00 mensais, mais R$ 7,00 por metro cúbico consumido. Note que o valor a pagar, que a gente pode denotar por f de x, ele depende do consumo, que é x. Se você fez a disciplina de matemática básica, você viu esse mesmo exemplo no semestre anterior. Olha só, f de x é igual a 7x mais 14. Ou seja, qual é a constante? 14. R$14 a pessoa vai pagar como taxa fixa, mesmo que não tenha consumido nada, não é mesmo?
Agora, ele paga R$ 7,00 por metro cúbico. Então, é R$ 7,00 vezes o x, que é o consumo. Então, nós temos aí a representação da função. Então, qual é o valor a pagar, por exemplo, por 10 metros cúbicos? Basta substituir x por 10. Então, nós vamos calcular f de 10. 7 vezes 10, mais 14. 70 mais 14, 84. Então, por 10 metros cúbicos, vai pagar 84. Ok, então vamos ver o que é uma função linear. Uma função linear, na verdade, ela é um tipo de função afim, onde o termo independente é zero. Ou seja, f de x é igual a x. Né? Na função afim, nós acabamos de ver que nós temos ax mais b. A função linear, o b é zero. Exemplos, f de x é igual a 2x, f de x é igual a menos 5x. Olha só, a função linear também pode ter o a negativo, né? É uma função decrescente. F de x é igual a 10x. F de x é igual a menos 6x. Mais um exemplo. Como que é o gráfico de uma função linear? A função linear ela sempre vai passar pelo ponto 0, 0. Claro, porque como não tem o termo independente, quando x for 0, o y também será 0. Por exemplo, f de x é igual a 5x. Olha o gráfico aí. Quando x vale 0, o y também vale 0. Quando x vale 1, por exemplo, o f de x, que é o y, vale 5. 5 vezes 1, 5. Quando x vale 2, o y vale 10. Quando x vale 3, 15. Vamos para o negativo. Quando x vale menos 1, menos 1 vezes 5, menos 5. Quando x vale menos 2, menos 2 vezes 5, menos 10. Então, nós temos aí o gráfico dessa função f de x igual a 5. E, voltando à aplicação na física, a equação do movimento também nós podemos utilizar a função linear. Quando é que nós vamos usar a função linear? É quando a posição inicial é igual a zero, ou seja, não houve nenhuma distância percorrida ainda. Então, nós não teremos a constante. Então, por exemplo, nós vamos ter, a posição final vai ser a velocidade vezes o tempo. F de x é igual a x. Então, temos aí. Vamos lá? Exemplo. Um veículo saiu de Florianópolis para Curitiba, às 9 da manhã. Considerando que ele viaja a 80 km por hora, onde ele vai estar às 10h30? Olha só, f de x é igual a 80 vezes x. Ele viaja a 80 km por hora vezes a distância. 80 vezes 1,5, 120. Então, 120 km ele vai estar de distância de Florianópolis às 10h30 da manhã. Função quadrática. O que é uma função quadrática? A função quadrática é uma função polinomial do seguinte tipo. F de x é igual a ax2 mais bx mais c, com a sendo diferente de zero. Então, o gráfico de uma função quadrática, por exemplo, quando a é maior que zero, a curva é voltada para cima. Quando a é menor que zero, a curva é voltada para baixo. Vamos ver como que nós calculamos os zeros de uma função quadrática. Vou pegar como exemplo esta função aí. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, vamos lá. O a vale 1, o b vale 4 e o c vale menos 5. Uma função quadrática, nós utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara, que é esta aí. Um dos valores vai ser menos b mais raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. E a outra vai ser menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. b2 menos 4ac nós chamamos de delta. Delta vai ser igual a, então, b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 é 4, vezes menos 5, menos 20. Então, 4ac dá menos 20. Mas vai ficar 16 menos, que é o sinal da fórmula, menos 20, que é 4ac. Menos menos 20 é mais 20. Então, nós temos 16 mais 20, delta dá 36. Tá? Então, esse é o valor de delta. Jogando na fórmula, menos b mais raiz quadrada de delta
sobre 2A. Menos 4 mais raiz quadrada de 36 dividido por 2 vezes 1. Menos 4 mais, quanto é raiz quadrada de 36? 6 dividido por 2. Então, nós temos menos 4 mais 6 vai dar 2. 2 por 2, 1. Então, uma das raízes da equação, ou seja, um dos zeros da função quadrática é 1. O x pode ser também menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, repetimos, só que com sinal negativo. Observe, menos 4 menos raiz de 36 dividido por 2 vezes 1. Menos 4 menos 6 dividido por menos 2. Nós vamos ter menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, observe que quando o y vale 0, o x vai valer 1, mas o x também pode valer menos 5. É por isso que o gráfico ele vai passar pelo eixo x em 2 pontos, 1 e menos 5. Vamos ver o gráfico da função? Observe, quando o y vale 0, o x pode ser tanto menos 5, quanto pode ser 1. Então, nós temos aqui as duas raízes da equação representadas aqui no gráfico. Ok? Esse ponto extremo aqui é menos 2 e menos 9, que também é um ponto importante. Né? E nós temos uma interseção aqui com o eixo y, que é 0 menos 5. Ok? Para nós, aqui na disciplina, vai nos importar calcular os zeros da função. Ok? Que são esses dois pontos aqui. Por enquanto é isso, tá? E depois a gente vai ver alguns exemplos, por isso que tem indicadores de gestão para o varejo alimentício. Nós podemos ver outros exemplos que podemos trabalhar também com outras funções afins para a área de economia. É isso.